Então vamos lá, 11/5, oitavo ano C. Pessoal, seguindo aquele nosso planejamento aí para dar uma melhorada nas notas, eu vou continuar corrigindo hoje mais duas questões. Tá ali o dificultômetro, mas antes eu quero ler com vocês. A gente não fez essa questão aqui ainda não, né? Essa seria a terceira questão da prova do CAED, tá? Aqui eu copiei um pouquinho, pedacinho da resposta anterior, mas a questão é a questão 29, a terceira, tá? Vamos lá, vou lendo, deixa eu ver se dá para ler, tá bem pequenininho. Eu até consigo aumentar um pouco o zoom. Não sei se vai melhorar grande coisa para vocês, não. Eu dou quando eu aumento o zoom, eu tenho que ficar usando barra de rolagem para lá e para cá. Vamos lá. Questão 29. Reginaldo irá fazer um calçamento, utilizando um total de 400 blocos de concreto, no formato de paralelepípedo reto. Ele fabricará todos esses blocos com as mesmas dimensões e precisará determinar a quantidade de concreto necessária para fabricá-los. Observe na figura abaixo a representação de um desses blocos com as dimensões externas indicadas. Então está aqui o tal do paralelepípedo, tá? Ele vai ter 6 centímetros de altura, 10 centímetros aqui de largura e 20 centímetros de comprimento. Vamos ver o que está perguntando aí. De quantos centímetros cúbicos de concreto Reginaldo precisa, no mínimo, para fabricar todos esses blocos? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o exercício. Lido, sem uma explicação. Vocês conseguem ter ideia de como se resolve isso? De 0 a 10, quanto que eu coloco aqui no dificultômetro? 4? Alguém falou 4, eu ouvi. 5? Alguém tem ideia de como se resolve? 53. Tá, também indeciso, 7, 5, 4. Tem uma galera aí que não faz nem ideia do que está falando, né? Vai na pontinha do vermelho lá. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Isso daqui é como se fosse um molde e ele vai ser preenchido com concreto. Tá? Então, ó. Reginaldo irá fazer calçamento utilizando um total de 400 blocos de concreto no formato de um paralelepípedo. Ele fabricará esses blocos com as mesmas dimensões e precisará determinar a quantidade de concreto, tá, necessário para fabricar. Então, ele vai fazer esses tijolão aqui. Ou seja, ele tem um molde, tem essas dimensões, e ele vai encher de concreto. Isso é cálculo de volume. Basicamente, para fazer um tijolo desse, é só você multiplicar 20 vezes 10 vezes 6. Bom, isso aqui vai dar o volume de um tijolinho aqui, esse aqui, um bloco. Ele vai precisar de 400. Então, assim, a grosso modo, é uma conta pra gente, assim, da matemática meio fácil, tá? Eu vou fazer, só multiplicar todos esses valores. 400 vezes 20 vezes 10 vezes 6. Só multiplicar tudo. Isso daqui, eu determino o volume de um bloco. São 400 blocos, eu multiplico o volume de 1 por 400. Basicamente, multiplicar tudo. Aí tem uma dica matemática para essas provas assim de alternativas. A gente acaba fazendo a conta toda, tá? Principalmente quando está valendo alguma coisa que a gente sabe, tipo emprego, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tem uma dica aqui que tem bastante bastante números que tem zero. Quando eu for multiplicar, o resultado da conta vai ter no mínimo 1, 2, 3, 4 zeros. Ele vai terminar com no mínimo 4 zeros. Às vezes acontece quando tem um 2 vezes 5, ou quando a gente pega um pouquinho mais de experiência, a gente consegue ver alguns números, né? 2 vezes 5, 10.
Então não tinha zero, mas ele aumentou o número de zero. Por isso que eu falei, no mínimo vai ter 4. Isso é uma dica, porque aqui ó, a gente olha o seguinte, ó, aqui só tem 2 zeros. Aqui tem 2 zeros. Aqui tem 3 zeros. O único que tem 4 zeros é a letra D. Essa é uma questão que não tem alternativa NDA. Já viram isso? Questõezinhas assim que está escrito NDA. NDA significa nenhuma das anteriores. Geralmente assim tem muitas provas, tem uma questão E, aí eles colocam NDA. Por que eu estou falando isso? Que aqui deu 4 zeros, tem que ser uma delas. A única que pode ser, sem fazer conta, a única que pode ser é a letra D. Mas se tivesse essa NDA, ela poderia ser também. Tá? Então é só uma questão assim, meio de experiência de quem já fez um monte de concurso público, de quem já fez Enem, de quem já fez os cambal de prova desse tipo. Algumas contas a gente consegue resolver rápido. Se não tem esse NDA, e não tem, é uma das 4. Eu já percebi que vai ter 4 zeros no mínimo. A única que tem 4 zeros no mínimo é a letra D. Então automaticamente, só disso daí eu já marcaria a letra D. Mas vamos fazer essas multiplicações para ver se dá 480 mil. A gente pode fazer a conta de vezes em qualquer ordem, tá? Eu vou fazer assim, ó. 6 vezes 2 dá 12. Só acrescentar um zero daqui. 20 vezes 10 é só acrescentar um zero. Agora eu tenho que multiplicar por 400. Então veja, esses 2 zeros eu desço ele. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 480 mil. Então assim, vou dar a minha opinião, depois eu vou perguntar para vocês esse dificultômetro aqui. A questão ela não é difícil. A questão só é difícil para quem não sabe fazer. Quando você olha para a questão, você não faz ideia do que está pedindo para fazer. Mas a conta em si, quando a gente sabe o que é para fazer, ela é fácil. Multiplica tudo que está feito. Tá? E vocês viram que eu consegui chegar na resposta até mesmo sem fazer a conta, só contando a quantidade de zeros que ia ter na resposta. Tá? Para matemática, essa aqui seria uma questão nível 1, nível 2, no máximo 2. Para vocês, depois que viram a explicação, quanto que fica? Deixa na onde esse número? 5. No 5 mesmo? Vocês ainda acham difícil? Volume, galera. Tá? Viu esses blocão aqui, ou viu figura? Uma das contas mais básicas que tem é você multiplicar esses valores para saber ou área ou volume. Se eu tenho uma figura de 2 dimensões, vocês sabem o que é 2 dimensões, né? 2 dimensões é o seguinte, essa aqui tem 3. Eu tenho comprimento, eu tenho altura e eu tenho largura ou profundidade. 1, 2, 3 dimensões. Nesse aqui eu só tenho comprimento e largura, comprimento e altura. 1, 2 dimensões. Então nesse daqui a gente calcula área. Nesse aqui eu calculo volume. É mais ou menos assim, ó, se fosse calcular quanto de piso que vai trocar aqui, para trocar o piso dessa sala. Eu tenho que medir a área, plano, 2 dimensões. Parede ali, aqui, né? Largura e comprimento. Multiplico os dois, vou saber a metragem disso aqui em metros quadrados. Mas vamos supor que eu quero saber quanto que caiba de areia dentro dessa sala. Até o topo. Aí eu já estou falando de volume. E se vocês observarem, daí essa sala que a gente está, ela tem assim, a grosso modo, esse formato aqui, ó. O formato de um paralelepípedo. Tá? Conseguiram entender? Volume
ele sai do plano, ele vai para cima. A gente multiplica tudo. Esse. Precisou multiplicar por 400 porque tem 400 isso aqui. Então, por exemplo, vamos supor quanto que caberia de areia aqui dentro da escola. Eu calculo uma sala, todas as outras salas são iguais. Multiplique pelo número de salas que tem. Tá? Essa seria a ideia. Bom, vocês falaram 5, eu vou deixar lá. Para mim é uma questão mais fácil. Deixa eu apagar isso aqui, apagar o NDA. Tem mais uma questãozinha. Será que vocês vão achar essa difícil? De novo, galera. Vou repetir o que eu já falei. Eu acho que toda aula eu vou falar para vocês. Leiam essa abençoada dessa prova, gente. Ah, mas é um livrinho. Eu sei, você vai ficar 2h30 aqui na sala. Não vai sair antes. Você ficava assim, ó. Duas horas e meia? Arranja o que tem que fazer. E aliás, você tem que fazer a prova. Ah, mas eu não sei tudo. Leia, como é que você vai saber o que você sabe se você não sabe? Se você não lê? Há questões que são fáceis. Tem 2h30 que você vai ficar aqui querendo ou não. Pega essas 2h30 e faz alguma coisa. Vamos lá. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. Leia. Primeira coisa importantíssimo. Leia com atenção. Tá? Tentando entender o que quer dizer, como é que você resolve esse problema aí. Tá dando para acompanhar? Aqui ficou bom. Esse aqui já ficou melhor. Em determinado dia, Lucas foi a um passeio no parque municipal e levou R$ 4,30 em sua carteira. Mas, durante esse passeio, ele ganhou R$ 1,70 de sua mãe. Nesse mesmo dia, Lucas gastou R$ 2,50 comprando alguns doces e resolveu guardar o restante nessa carteira. Após comprar esses doces, quantos reais Lucas ainda possui em sua carteira? Vamos para o dificultômetro? Quanto difícil essa questão é? 2. Ai, que bom. Que bom. É isso mesmo, pessoal. 1, 2. É isso mesmo. Uma questão fácil. Eu vou deixar em 1 aqui. Alguém falou 0. É quando a gente tem que fazer alguma conta, tem continha com vírgula. Vamos deixar 1. Tá? Mas essa aqui é uma questão, gente. Só não fez essa questão quem não leu. Então vamos lá. 4,30. Ele tinha R$ 4,30. A mãe dele ganhou, né? Ele ganhou R$ 1,70. Então a gente soma. 0, 0 vai 1, 5, 6. Ele ficou com R$ 6. Gastou R$ 2,50. Então eu vou pegar R$ 6 e vou tirar R$ 2,50. Aqui é 0. Aqui empresta, fica 5. Emprestou, o 6 diminui para 5. 5 menos 2. Esse acho que a gente não tem muito o que discutir não, né? Fácil, gente. É igual eu tenho falado. Tem questão matemática que é difícil? Tem questão matemática que é difícil. Eu particularmente gosto muito delas e gosto até quando eu não consigo resolver. Eu sei que parece estranho para vocês. Ficou gelado meu chá. Mas para matemática é interessante essas questõezinhas. E a gente não fica assim tão preocupado em acertar ou não acertar. O barato é descobrir o jeito de chegar no resultado. De como você faz, quais estratégias, tá? Às vezes aparecem alguns problemas, eu resolvo de um jeito,
Aí eu tenho muita amizade com o professor Paulo de matemática também, não sei se vocês conhecem. Eu falei, Paulo, eu resolvi assim, mas será que tem outro jeito? Tô achando isso aqui meio confuso para explicar para os alunos. Troca uma figurinha, coisa e tal. Eu falo, eu faria assim. Aí de repente vem outro professor de matemática olhando e fala, olha cara, legal mesmo esse exercício, e se a gente fizesse assim, será que dá certo? E aí a gente consegue, começa assim, coisa de matemático, né? Em cima de uma questão ficar elaborando jeitos diferentes de resolver a mesma coisa. Mas enfim, tem questões que são fáceis. Leia essa prova, gente. Faz com carinho, vale muita coisa. É o nome de vocês, é o nome da turma de vocês, é o nome da escola de vocês. Bom, agora, vi que o pessoal não copiou, beleza, não tem problema não, que isso aqui é só mesmo para mostrar para vocês que é possível fazer essas contas, não é tão difícil e a gente vai ganhando um pouquinho mais de habilidade. Vocês copiaram isso aqui ontem? Então vamos dar continuidade a isso aqui, tá? Disso daqui, eu vou deixar até desse jeito aqui, ó. Eu preciso falar para vocês o seguinte, um pouco no primeiro bimestre nós estudamos cálculo algébrico. E do cálculo algébrico a gente viu uma parte chamada valor numérico. É basicamente esse conceito que a gente vai ver agora. Então presta atenção aqui no que eu vou falar. Teve algum matemático que resolveu determinar o número de diagonais de uma figura, tá? Ele falou assim, não, eu acho que tem jeito de eu fazer uma fórmula para eu calcular o número de diagonais que tem um polígono. Por exemplo, o triângulo não tem nenhuma diagonal. O que é diagonal? É quando eu traço a partir de um vértice, chegando no outro, eu passo por dentro da figura. O triângulo não tem nenhuma. E o quadrado? Quantas diagonais tem? Se eu fizer um quadrado ou um quadrilátero qualquer, ele sempre vai ter duas diagonais. Certo? Tranquilo? Um deles aqui não ficou muito reto, deixa eu refazer. Ah, não ficou bem certinho ali? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o interessante para nós é que eu não quero acertar não. Vai para baixo um pouquinho. Aí, oi, passou. Tá difícil de colocar essa pontinha na pontinha ali. Foi. O importante para nós é que essa fórmula aqui funcione. Isso daqui, ó, isso daqui, ele vai determinar quantas diagonais tem um polígono. O do quadrado, ou do quadrilátero, melhor falando, a gente já sabe que tem dois. Se eu usar isso aqui nessa fórmula, eu vou saber que vai dar 2. O resultado tem que dar 2. Senhor, mas se eu sei que vai dar 2, eu só estou testando a fórmula para ver se vai dar certo. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a utilidade disso daqui. Tá? Por exemplo, o que é o D? Deixa eu escrever aqui, ó, escrever em azul. Coloque no caderno de vocês. D é o número de diagonais. Certo? D, aqui ó, está indicando o número de diagonais. No caso do quadrilátero vai ter 2. Beleza, daqui a pouco a gente chega nisso. Aqui a gente sabe a resposta, né? E esse N? Esse N, ele representa o número de lados do polígono. Ok? A princípio, pessoal, eu não vou ficar fazendo muita força ou muito esforço para explicar para vocês como é que um matemático chegou nessa conclusão de que o número de diagonais é igual ao número de lado vezes o número de lado menos 3 multiplicado por 2. Mas essa fórmula funciona. Olha só. Vou fazer em azul mesmo. Número de diagonal é igual ao número de lado vezes número de lado menos 3
dividido por 2. Se é de um quadrilátero, esse n aqui, ó, ele passa a ser 4. O número de diagonais é igual a 4 vezes 4 menos 3 dividido por 2. E eu preciso parar aqui e saber se vocês entenderam o que eu fiz daqui para cá. Vocês conseguem ver o que foi feito? Vamos lá. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Isso aqui eu preciso que vocês entendam mesmo. Quadrado tem quantos lados? 4. Então o número de lados dessa figura, 4. O n está sendo igual a 4. Então aonde tem n, eu troquei ele por 4. Peguei ele aqui, ó, troquei por 4. Ficou meio feinho minha seta aqui, nem ficou seta na verdade, né? Então tem n aqui, tem n aqui. Como a figura tem 4 lados, eu coloquei 4. Bom, nesse daqui, a gente sabe que o resultado vai dar 2, porque eu tenho 2 diagonais aqui, ó. Nesse a gente vai saber a resposta. Vamos ver se vai dar 2 mesmo. Vou continuar aqui, ó. Diagonal é igual, tá? 4 vezes 1 dividido por 2. 4 vezes 1 dá 4. Dividido por 2, 2. Para essa figura, funcionou. Ok? Não é meu objetivo aqui provar, porque para provar matematicamente é outro caminho. Mas vamos lá. Vou pegar uma outra figura aqui, ó. Um pentágono. Pentágono, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa ficar bonito, não. Ele precisa ter 5 lados. Ok? Quantas diagonais tem? Vou fazer nesse daqui. De novo, não vai ficar bonito. Ó, a gente pega um ponto e traça aqui, ó. 1, 2. Desse ponto saiu 2 diagonais. Mas eu tenho outros pontos. 3, 4. Desse daqui, aqui já foi. Eu só tenho aqui. Desse daqui já saiu as 2. Desse daqui também já saiu as 2. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Todas as outras já estão contadas, ó. Essa aqui já está aqui. Essa daqui já está lá. Tá? Então todas elas aqui, o que eu tenho são 5 diagonais. Se eu usar essa fórmula, aqui, a conta vai dar 5. Ok? Vamos ver se dá certo mesmo? Deixa eu apagar essa estrela aqui de dentro. A gente já sabe que a resposta vai ser 5. Vamos lá. Então é fórmula, gente. Não briga com ela. Alguém já quebrou a cabeça e descobriu ela. Só usa. Tá? Então, ó. Diagonal é igual n vezes n menos 3 dividido por 2. Quantos lados tem a figura? 5. Então no lugar do n, eu vou colocar 5. Porque a figura nesse caso tem 5 lados. Então o número de diagonal vai ser igual a 5 vezes 5 menos 3. Aonde tem n eu estou trocando por 5, porque a figura tem 5 lados. E vou dividir por 2. Vou precisar ir aqui para baixo. Opa! Diagonal é igual 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10, dividido por 2 dá 5. Que era o resultado que a gente teria ali.
Posso também aqui, ó, cortar isso aqui e colocar que a resposta é 5. Funciona, tá? E essa fórmula vai funcionar para qualquer polígono. Aí de repente você está falando assim, mas professor, beleza, dá certo, mas não é muito mais fácil eu pegar e fazer isso aqui, ó, fazer uma figura e sair contando 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, né? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Não é mais fácil? Para essas figuras, de fato, talvez seja. Agora, deixa eu ir buscar aquele aplicativo lá, aquele aplicativo matemático. É esse aqui, ó. Imagine o seguinte. Deixa eu tirar essas malhas aqui. Tirar o eixo. Eu vou desenhar meio rápido. Imagine, por exemplo, uma figura que tenha 12 lados. Doze lados. Quantas diagonais tem isso daqui? 24. Será? Eu vou contar até 25 para provar que são mais. Desse daqui, eu ligo para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De um vértice saiu 9 pontas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora aqui, ó. Aqui já foi. E esse é o problema. Eu não posso contar de novo. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e aqui não é, 26. Então no primeiro tinha 9, no segundo deu 18. Aí eu teoricamente, agora vai dar 27. Não, mas deu 26. Por que deu 26? Porque quando eu chego num polígono novo, quando eu chego no novo ponto, tem algumas linhas que eu já tracei, tem algumas diagonais que eu já tracei. Estava no 26, ó. Desse ponto aqui até aqui já foi traçado. Desse ponto até aqui já foi traçado. Então estava 26, aí eu vou 27, 28, 29. Estão percebendo que dá um trabalho danado? Agora, veja bem. Vamos voltar lá. Deixa eu salvar, vou para a próxima página. Já copiaram isso aqui? Não. Eita, gente, vocês estão devagar demais. Depois vocês voltam aqui, eu volto um pouquinho. Deixa eu, senão eu vou perder o fio da meada. Quantas diagonais tem um dodecagano? Um dodecagano. Sempre dão risada dessas coisas bestas. Dodecágono. O que é o dodecágono? 12 lados. 12. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Lados. Essa figura aqui, ó.
essa figura aqui em volta aqui, ó, é o dodecágono. Tá? Beleza. Quantas diagonais tem? Muito mais fácil eu usar a fórmula. Que fórmula? Aquela que fala que o número de diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. E agora eu vou trocar o n por 12, porque a figura tem 12 lados. Compreendido? Então vai ficar assim, ó, o número de diagonais é igual a 12 que multiplica 12 menos 3 dividido por 2. Acabou meu espaço ali em cima, eu vou vir aqui para baixo. O número de diagonais é igual a 12 vezes 12 menos 3 dá 9 dividido por 2. Se você fizer essa conta, vai dar 63. Como é que eu fiz tão rápido? Eu dividi aqui, ó, 12 por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9, tabuada. 63. Ah, rapaz, ele que sempre dorme, né? Eu precisava comprar aqueles óculos assim, que tem aquele olhinho. 12 vezes 9, 108. Dividido por 2. Será que eu errei? 54. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, que vergonha, eu gravei isso ainda. Errei a tabuada do 9, que vergonha. 54. Tá? 7 vezes 9 é 63. Amanhã, quinta-feira, corpo cansado. E a desculpa meio feia aqui. Vamos lá. Ainda bem que eu conferi. Tranquilo, galera? Tá, apaga lá o 63, que lá foi um ato falho do professor. Pessoal, mais importante, vocês conseguiram entender como é que funciona? Então vamos fazer o seguinte. Responde só uma, depois eu vejo as tarefas lá para fazer. Quantas diagonais? Deixa eu pôr um pouco mais para baixo. Vou apagar e escrever mais para baixo. Tem um hexágono. Dá uma olhadinha lá na página 4. Quantos lados tem o hexágono? Tem uma tabelinha lá. Página 4. Hexágono tem quantos lados? Pessoal, eu vou começar a colocar, tá me incomodando bastante esse pessoal que tá dormindo. Deixa eu já falar, você tá copiando alguma coisa? Não? Então desce lá na coordenação e fica por lá, cara. Se você não copiar nada e ficar dormindo aqui, dá não? Isso, hexágono, pessoal. E é por isso que é importante guardar esses nomes. Hexágono, 6 lados. Faz o cálculo aí bem rapidinho. Esse dá para conferir depois. 6 lados é pouquinho. A gente vai lá naquele aplicativo e conta as diagonais. Tenta usar a fórmula. Diagonal igual. Faz do jeito que você entendeu. Daqui a pouco eu termino a conta.
Não tá muito escuro pra vocês escreverem, não? Eu. Assistindo um É isso mesmo. Alguns já fizeram ali, deixa eu dar uma passeada pra cá. Já foi? Quanto que deu? 18? 9? O resultado da conta é 9, galera. Vê se vocês conseguem chegar no 9 aí. Quem fez, ou até quem não fez, acompanhe comigo o pensamento para vocês verem que não é difícil. Aqui eu vou colocar 6, não vou? Aqui eu também vou colocar 6. Deu 9. Ah tá, deu 9. Eu entendi, não fiz por 9. 6 menos 3 dá 3. Então 6 vezes 3 dá 18. Divide por 2, o resultado vai ser 9. Então o que eu preciso fazer em toda a conta que eu quiser saber o número de diagonais? Primeiro, eu tenho que saber essa fórmula. Então se tiver essa fórmula, lascou. Eu tenho que sair fazendo desenho, fazendo traço lá na figura para descobrir. Segunda coisa, se tem 6 lados, eu troco ele por 6, resolvo a conta. Bom, não é difícil. Você sabe a fórmula, trocou ali, resolveu. Vamos lá, deixa eu terminar aqui então. Fazer em vermelho? Não, fazer em verde. Ou vermelho. Nada contra o vermelho. Então vai ficar que a diagonal é igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Vamos conferir para ver se dá certo? Isso aqui está muito grande aqui. Vamos fazer um hexágono. O hexágono ele não precisava ficar certinho não, mas como eu estou fazendo aqui nesse computador, é mais rápido. Quando eu escrevo assim, ó, ele tem 6 lados. Posso até de repente aumentar um pouco. Opa, ferramenta errada. Posso até aumentar de repente um pouco o lado, para ficar mais fácil de enxergar. E a figura também fica mais bonitinha. Então vamos lá, ó. Pega um vértice e liga todas as diagonais. 1, 2, 3. Agora daqui, ó. 4, 5, 6. Ih, será que vai dar 9? 7, 8. Aqui já foi. Desse daqui já foi pra cá, já foi pra lá. Só falta esse aqui, ó. 9. A conta era pra dar 9. Tem mais alguma diagonal? Desse ponto já saiu 3. Desse ponto já saiu 3. De cada ponto sai 3. Isso quer dizer que tem 9 diagonais mesmo. Ok? Legal? Mais ou menos? Chato pra caramba? Não? Nem tanto? Legal? Por que não saiu meus trem aqui? Eu queria que ele saísse esses rótulos. Ah, que chato. Só um pouquinho aqui. Segmento. Some tudo essas letras. Aê, agora ficou bonitinho. Bom, pessoal, um último exercício. Um último exercício um pouco diferente. Caneta azul. Azul caneta. Pode esquecer. Ano precisando, mas não dá. Ele tá gravando, você sabe? Ai, já tá assistindo isso, cara.
Eu tenho a impressão que ele acha que ele é cantor, sim. Não, ele acha. Ele vai pro o povo não faz nada, corta tudo, corta tudo. O povo escuta a música dele e fala, corta ele. Tá. E agora, galera? Esse daqui eu acho que vocês não saberiam fazer. O que tem de diferente nesse daqui pro outro? Tá, presta atenção. Eu coloquei as duas questões aqui, ó. Na primeira, tá perguntando... Na primeira, nem é a primeira, mas tudo bem. Nessa daqui, tá perguntando quantas diagonais tem. Então ele informa, de certa forma, o número de lados e pergunta o número de diagonais. Essa é o contrário. Ele pergunta o número de lados. Ele não quer saber quantas diagonais. O número de diagonais ele sabe, ó, tem 35. Quer saber que figura que tem 35 diagonal. E agora? Bom, a ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês que a matemática é um pouco dinâmica. Eu tenho a fórmula, diagonal é igual n que multiplica n menos 3 dividido por 2. O que eu sei é o quê? Diagonais. O que eu sei é o D. Então vai ficar assim, ó. 35 é igual... Por que 35? Porque o D, o número de diagonais, é 35. É igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Ok? Pode acontecer de ter esse tipo de conta. Ficou muito confuso? Sim ou não? Oi? Não entenderam nada? Vamos lá para o começo. O que é o D? Número de diagonais. O que é o N? Número de lados. Vamos voltar lá para as questões. Quando ele informa o número de lados, eu troco o N. Eu sei o N, então no lugar do N, eu vou colocar o número de lados. Só que nessa questão, ele não informou o número de lados. Ele informou o número de diagonais. O número de diagonais é o D. Aí eu tenho que trocar o D e vou descobrir o N. Esse tipo de conta, pessoal, pode acontecer e eu acho que eles vão cobrar aqui no livro. Mas essa aqui é uma conta que vocês ainda não teriam condição, que vai cair numa equação de segundo grau. Aí a equação de segundo grau vocês ainda não sabem resolver. Ficaria assim, ó. Vamos lá. Aqui a gente multiplica em cruz, o 2 que está dividindo eu passo multiplicando. Então ficaria... Deixa eu colocar em azul aqui, só para dar uma diferença de cor. 70 é igual, e aqui eu vou fazer o chuveirinho. N vezes N. N ao quadrado. N vezes menos 3. Menos 3N. Tá? É isso. Para resolver isso aqui que vocês não têm. Isso aqui a gente vai chegar no... Vocês vão conseguir resolver isso aqui só no 9º ano, quando a gente aprender resolução de equação de segundo grau, tá? Mas, assim, uma forma meio até cruel de fazer essa conta é você ir substituindo valores, tá? A gente tinha visto, por exemplo, que 6 lados, quando eu tinha 6 lados, tinha dado 9 diagonais, não era? Aqui, ó.
Quando tinha 6 lados, deu 9 diagonais. Quanto mais lados, mais diagonais. Então o que a gente vai fazer? Vamos trocar por 7, ver quantas diagonais tem. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó, 7 ao quadrado menos 3 vezes 7. Estou trocando o n por 7 para ver se vai dar 70. Tá? O que vai acontecer? 7 ao quadrado dá 49. Menos 21 não dá 70. 9 menos 1 dá 8. 4 menos 2 dá 2, daria 28. É isso? Não deu certo. Já apaga e troca por outro. E se eu fizesse 8 ao quadrado menos 3 vezes 8? 8 ao quadrado, 64. 3 vezes 8, 24. Se eu tirar 24 aqui, ó, vai dar 30. Tá chegando perto, de repente é o 9. Vamos ver aqui. Se eu trocar, em vez de colocar 8, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou verificando quantos lados eu vou colocar aqui para a conta dar 70. Se eu colocar 9, 9 ao quadrado, menos 3 vezes 9. 9 ao quadrado dá 81. 3 vezes 9, 27. Aqui empresta, ficaria 4. Aqui ficaria quanto? 7 menos 2. 7 menos 2. 5. Estou achando que a minha conta está errada aqui, de alguma forma. Vamos ver com 10. Será que eu errei? A cabeça minha não está legal? 10 ao quadrado menos 3 vezes 10. Não vai dar certo assim, ó. 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 30, 70. Então essa conta aqui, ó, só dá certo se o n for igual a 10. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Isso daqui não é a melhor forma de resolver. Mas com os conhecimentos que vocês têm de 8º ano, é como vocês conseguiriam resolver. No 9º ano, eu ensino uma forma diferente de resolver isso, que não tem que ficar trocando o número e testando ele. Tá? Mas quando aparecer, por enquanto, esse n ao quadrado aqui, ó, esse carinha é chato. Tá? Quando aparecer ele, por enquanto, o jeito que vocês têm para resolver é ir chutando valores e vendo se a conta dá certo. Então eu vi que 6 lados tinha quantas diagonais? 18, não, 9, né? Tá aqui. Já comecei com 7. Não deu certo. Tentei o 8. Não deu certo. Tentei o 9. Não deu certo. Tentei o 10. Opa, o 10 deu certo. Então tem 10 lados. A figura que tem 35 diagonais é o decágono. O famoso decagano. Não deram risada, mas minha piada ficou chata. Não conto mais. Agora riram da minha, porque eu fiquei sem graça, né? Então, a figura que tem aqui, ó. Quantos lados tem um polígono com 35 diagonais? Resposta: tem 10 lados. Ok? Importante aqui que eu quero explicar para vocês. Às vezes vai acontecer dele informar o valor da diagonal. Deixa eu apagar um pouco aqui, ó, que fica muito rabiscado, depois vocês não entendem. Tá? Aí quando aparecer esse n ao quadrado, vai, por enquanto, lá no 9º ano, se for eu o professor, ou o professor que for de matemática de vocês, ele vai ensinar um jeito melhor de resolver isso daqui. Tá? Chama-se vulgarmente de usar o teorema de Bhaskara. É que o teorema de Bhaskara não foi Bhaskara que fez. Mas enfim, vai ter umas questõezinhas dessas aí mais pra frente. Sendo assim, deixa eu ver, 8h20. Puxa, eu passei tão pouco. Eu queria ir mais pra frente um pouco.
Tá. Em sala e em casa. Casa, Salvei. Vou escrever aqui embaixo. Alguém não copiou alguma coisa? Preciso que volte. Agora é o momento. Vou dar uma limpada aqui geral. Eu vou começar a pegar esse pessoal que não copia nada em sala. Pegar o caderninho dele e levar lá na coordenação. Foi? Tá, que seja. 8h20, a gente pode pegar uns 10, 15 minutos para fazer algumas em sala. E aí eu passo algumas para casa. Então, em sala, página 5. Página 5. Jogo rápido. É para ser rápido, hein, pessoal? 1, 2, 3 e 4. A 4 eu acho que vocês não vão saber fazer. Agora aqui, ó, em casa. Página 12, 13 ou página 13 e 14? Deixa eu ver. Página 12 e 13. Atividade. É que está escrito lá atividades, né? Atividades 1, 2 e 3. Só isso. É pra guardar, professor? Ou em sala, sim. Vamos pôr assim, ó. Esse daqui, vou fazer a correção 8h35. E esse daqui, a gente tem aula só até a quinta, né? Amanhã a gente não tem aula não, né? Para dia 18. Para 18. Ok? Deixa eu parar a gravação aqui.